Ah lá, o preto bandido. Nossa, que cabelo ruim. Bombril, hein? Igualzinho. Pichain. Ah lá, o nariz de macaco. Cabelo duro. Você e o Saci são irmãos? No escuro só se vê os dentes. Macaco. Olá, professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, mais uma TPC do Conviva, só que dessa vez nós começamos num formato um pouquinho diferente, não é? Começamos já por um vídeo de sensibilização e eu já gostaria de começar perguntando para vocês, antes de falarmos sobre o tema da nossa TPC. Esse vídeo causou algum desconforto? Te causou algum desconforto? Te causou algum incômodo? Te levou a alguma reflexão? Eu confesso que toda vez que eu assistia para preparar essa TPC, eu ficava incomodada, eu ficava desconfortável. Mas nós vamos conversar sobre isso no decorrer da nossa pauta de hoje. É óbvio, né, que o tema da nossa TPC hoje é a educação antirracista, a nossa TPC pela nossa diretoria de ensino aqui de Birigui. Um tema bastante delicado, muito delicado sim, só que de extrema necessidade, de extrema importância, que precisa ser trabalhado, que precisa ser discutido dentro das nossas unidades escolares. E para contribuir para essa nossa formação, eu convidei uma de nossas alunas da nossa diretoria, né? Ela é uma aluna preta, que mesmo sendo tão jovem, já passou por diversas problemáticas por sofrer o racismo na pele. Ela é a Vitória Raíssa, ela foi eleita nossa conselheira regional do Grêmio Estudantil da diretoria de Birigui durante este ano. E ela é da escola PEI Professora Sinelza Lourenço Maroni, lá da cidade de Piacatu. Então, a Vitória, quando eu falei com ela, ela falou assim, nossa, eu quero, porque eu fiquei até com certo receio, né? Quando eu falei com ela, eu falei, você não precisa aceitar. Ela disse de imediato, eu quero falar das minhas origens, eu preciso falar disso, porque esse é um problema que precisa ser trabalhado, tá? Então, assim, continuando esse formato um pouquinho diferente, ao invés de eu falar para vocês, porque é diferente, né? Eu posso até me colocar, né, ser contra o racismo, não praticar atos racistas, me colocar no lugar da pessoa que sofre por esse problema, imaginar como ele se sente, mas eu nunca vou saber exatamente como que é, né? Não é o meu lugar de fala. Então, nada mais importante que alguém que tenha vivido isso na pele, que tenha sofrido, nos conte um pouquinho dessa dor, desse sofrimento, desse mal que nós, como educadores, temos a obrigação de acabar, né? De construir uma nova mentalidade, uma nova educação, tá bom? Então, nós temos aqui o nosso percurso formativo, que já foi essa reflexão, essa sensibilização. O nosso objetivo é essa nossa conversa com a Vitória, tá? Aí nós teremos o desdobramento e o fechamento. Então, agora eu vou colocar para vocês um pouquinho da minha conversa com a Vitória e já já a gente volta para refletir um pouquinho mais juntos sobre esse tema. Tudo bem? Então, pessoal, como eu falei para vocês, eu estou aqui com a Vitória, nossa convidada especial para a nossa TPC de hoje. Vitória, eu quero começar te agradecendo por aceitar esse convite, tá? Muito importante para todos nós. E eu passo a palavra para que você se apresente para os nossos professores. Olá, pessoal, boa tarde. Eu que agradeço você, Luciana, pelo convite. É uma grande honra falar sobre esse assunto. Eu penso que é um assunto que deve ser muito atribuído. E eu sou a Vitória Raíssa, estudo na Sinelza PEI, né, professora Sinelza Lourenço Maroni. Tenho 16 anos e, como a Luciana disse, sou a conselheira regional gremista.
Isso, muito bom, Vitória. Você que está representando, né, a nossa diretoria de ensino aí entre os alunos do Grêmio, e foi uma conquista, né? Acredito que isso foi uma conquista para você. E o nosso tema de hoje, Vitória, da ATPC, é sobre a educação antirracista, né? É um tema bastante delicado, como eu já comentei com o pessoal, mas que é necessário ser discutido sim, né? Para que mude a gente consiga fazer alguma coisa para mudar isso. Eu gostaria que você, se você desejar, né? Se você podia começar falando sobre as suas raízes, um pouquinho da sua história. Certo. Tudo começou, né, quando um homem, um grande homem, chamado Sebastião Samuel, ele, legítimo da África, decidiu imigrar para o Brasil. No navio, a gente não sabe, nossa família não sabe se ele era fugitivo ou se imigrou por vontade própria. E chegando no Brasil, ele conheceu uma italiana, que é a senhora Lúcia Gallo, se casaram e hoje somos uma enorme família, graças a eles, uma grande família de africanos misturado com italianos, então tem uns pretos dos olhos azuis, tem uns de pele clara com o cabelo afro, e somos uma família muito orgulhosa de nossas raízes. Que bom, Vitória. E assim, eu sinto que quando você fala isso, você fala com bastante orgulho, né? E isso é muito importante, né? Assim, você sentir orgulho das suas raízes. Aí, Vitória, eu gostaria, assim, eu sei que assim, eu sei um pouco da sua história, ainda não sei muito. Eu falei que eu quero sentar com você para saber tudinho, né? Mas assim, eu gostaria de saber em relação a essa questão do racismo mesmo. Porque você tem a pele clara, né? Você tem os traços pretos, mas você tem a pele clara, mas você é bem jovem. Você já sofreu racismo, Vitória? Você já passou por situações que te machucaram? Olha, quando eu era mais adolescente, quando eu era mais garotinha, eu tinha a pele mais escura. Não sei por que clareei, não sei de onde surgiu isso, mas eu tinha a pele bem escurinha. E eu era loirinha, do cabelo bem crespo, bem afro mesmo. E sim, já sofri, não digamos que foi foi um racismo, sim, por conta do cabelo, né? Foi, querendo ou não, em algumas hipóteses, foi racismo, mas teve a parte do bullying também. Entendi. E aí, assim, eu já vi alguns depoimentos seu que você, aos 7 anos, parece que você passou por uma situação bem delicada, né? Se você se sentir à vontade para contar aqui para nós, para os professores que estão te ouvindo falar agora. Sim, eu estava na primeira série do ensino fundamental 1. Todo mundo sabe que criança tem aquele negócio, ai, meu namoradinho, ai, minha paquerinha, ai, eu gosto daquele menininho. E a professora decidiu fazer uma dinâmica. A dinâmica era, eu não me recordo bem, mas era algo relacionado com escrever alguma coisa e colocar dentro de uma latinha de manteiga e entregar para um coleguinha. E nisso, eu fui e entreguei para um menino que eu sentia um carinho maior do que pelos outros, porém não era recíproco, infelizmente. E aí ele até não quis aceitar, a professora falou para ele: aceita, de coração, não vai interferir em nada, aceita. Ele, por muita pressão, aceitou. Mas na hora do recreio, do intervalo, a gente costumava brincar daquela brincadeira chocolate com pimenta, ou até mesmo a brincadeira de ai. E aí ele me chamou, a gente formava uma roda sempre, e aí a gente formou essa roda, e isso começou uma brincadeira. E eu percebi que parou a brincadeira e ele entrou na roda. Ele entrou na roda e me chamou. Na hora eu pensei, nossa, agora ele vai me agradecer, vai falar tudo que sente por mim, que não sei o quê, tudo mais. Mas foi totalmente oposto do que eu pensei. Ele me chamou na roda, os amiguinhos todos em volta, e creio eu que
alguns sabiam, alguns próximos a ele, acho que até mesmo teve alguma influência, eu deduzo que teve alguma influência, porque eu penso que nenhuma criança, ela nasce, nenhuma criança não, nenhum ser humano nasce racista, nenhum ser humano nasce preconceituoso. O ser humano, ele vê, digamos que ninguém tem opinião própria. O ser humano, ele vê, ele decide se espelhar naquilo, e eu creio que crianças que cometem bullying, crianças que cometem racismo, vê essa questão, querendo ou não, dentro da própria casa, entre pequenos detalhes. E o cabelo daquela ali é feio. Até mesmo a própria mãe, às vezes, já ouvi mãe falando cabelo ruim. Não existe cabelo ruim, existe cabelo mal cuidado. Totalmente diferente de cabelo crespo. O cabelo crespo, ele é crespo, ele é poroso. Retornando ao assunto, ele me chamou numa roda, e aí ele ficou frente a frente comigo, ele pegou na minha mão, em uma das mãos ele pegou, ele olhou no fundo do meu olho e falou, você é ridícula. E após isso, ele me deu um tapa no rosto. Nisso, ninguém ficou sabendo, eu simplesmente saí correndo para o banheiro, fiquei no banheiro, minhas amiguinhas não sabiam onde eu estava, eu fui para o banheiro e comecei a chorar, chorei muito, e depois que eu saí do banheiro, é aquela famosa máscara, nada tinha acontecido. Nada tinha, mas eu fiquei reprimida o recreio inteirinho, sentada no meu canto, sozinha, observando a molecada brincar e tudo mais. E eu lembro que uma das questões foi que eu pensei da seguinte forma: quando eu chegar em casa, eu vou falar para minha mãe que eu quero alisar o meu cabelo. E aí, foi a partir desse tapa que tudo começou. Aí cheguei em casa, falei para minha mãe, falei, mãe, eu sou feia, eu sou ridícula, as meninas são mais bonitas do que eu, e eu quero ter o cabelo igual o delas. E aí a minha mãe, por ver o quanto eu estava não me valorizando e não enxergando o meu valor, o valor da minha descendência, eu creio que ela ela ouviu o meu clamor, a progressiva, em questão de me ajudar e não me atrapalhar. Porque, da mesma forma, minha mãe é negra e o meu pai é indígena, ou seja, ambos têm o cabelo diferente. O meu pai tem o cabelo cacheado, minha mãe tem o cabelo crespo, igual o meu. E ela também fazia progressivo por ter sofrido racismo e bullying quando ela era mais nova, quando ela era criança, adolescente, ela sofreu muito. Então, eu creio que ela foi para a progressiva juntamente comigo para a sociedade nos aceitar. Mas a real verdade é que nós mesmos, não devemos se importar com opiniões alheias, não devemos ouvir o que a sociedade impõe, até porque existe um padrão de beleza, porém isso é tudo uma farsa, não existe padrão de beleza, todos nós somos lindos, todos nós sabemos do nosso valor, e eu creio que cada descendência foi Deus que fez com todo carinho a nossa história e disse, não, você vai ser dessa porque eu sei que você é capaz de conseguir isso. E eu sei que Deus me colocou, Deus me deu a família africana porque ele sabia da minha luta e ele sabia que eu era capaz de suportar tudo aquilo e dar a volta por cima e mostrar para o mundo que atrás de uma garotinha que sofreu tanto, existe agora uma adolescente, quase mulher, totalmente diferente, uma adolescente forte, uma adolescente que simplesmente hoje se valoriza a descendência. Sempre amei a minha família, sempre fui apaixonada pela descendência africana, pela África. O meu sonho é ir para a África, e se Deus quiser, eu vou para a África. E hoje eu bato no peito e falo, eu sou de descendência africana. E você pode, se você, você é de pele clara, tudo bem, olha meu cabelo, olha meu nariz, olha minha boca. Eu não tenho por que esconder, passou a fase de esconder o que eu era. Hoje eu quero o máximo mostrar para o mundo o meu orgulho da cor preta, o meu orgulho do traço negro, o meu orgulho de carregar dentro das minhas veias, de correr dentro das minhas veias o sangue africano.
Ai, que lindo o seu depoimento, Vitória. É um depoimento muito bonito, essa sua parte, né, de assumir mesmo, e realmente você é linda, e os africanos são lindos, né, e assim, e realmente é o que você falou, a sociedade, ela impõe um padrão de beleza como se fosse único, e não é. Que bom que todos nós somos diferentes, não é verdade? Então, eu acho que, assim, o que precisa é que as pessoas respeitem as diferenças e enxergue, né, cada um como ele é e goste da pessoa como ela é. Então, é o que você disse. Então, seu cabelo é lindo, não importa de que maneira ele seja. E isso é muito bom. Ouvir de você, tão jovem, já dizer isso, né? Porque às vezes a gente vê um padrão aí pela sociedade que se a gente for seguir, a gente fica deprimido, fica doente, né? Nossa, eu sou horrível se eu olhar, né, diante do que a sociedade impõe. E eu falo isso no geral, não só em relação a vocês pretos, mas para todo mundo, né? Então, isso é muito importante. E assim, eu me coloco no lugar, eu imagino, né, como é difícil sofrer esse racismo, mas eu quis falar com você porque não adianta, não é o meu lugar de fala. Eu posso até me imaginar, me colocar no seu lugar, mas eu jamais vou saber o que você, que passou por isso, está sentindo, né? Então, eu acho, assim, muito importante. E esse seu relato é muito bom. E, assim, e aí você falou, você alisou o seu cabelo e você se sentiu melhor por isso? Como que foi essa experiência? Para mim, quando eu alisei o meu cabelo, primeiro era uma burocracia toda, porque só a progressiva, o meu cabelo era tão crespo, mas tão crespo, que só a progressiva não alisava o meu cabelo. Eu precisei jogar o relaxamento para relaxar os cachos, e em cima disso eu taquei a progressiva, ou seja, eu agredia o meu cabelo de uma forma que eu não imaginava. Só que eu era tão ingênua, que na minha cabeça, na cabeça não só na minha, como todas as crianças pretas que têm traços de negro, eles precisam sofrer para precisam sofrer que nem aquela fala que dizem é preciso sofrer para ficar bonita. Jamais. Onde que é preciso sofrer para ficar bonito? Isso não existe. Não existe. Sofrimento é algo de dor, é algo de depressão, algo de ansiedade, algo totalmente obscuro. Agora, bonito é algo lindo, algo esplêndido, algo que vem de dentro, floresce, algo que significa florescer. Então, eu penso assim, não existe esse negócio de precisa sofrer para ficar bonito. Claro que não, claro que não. E eu, assim, alisei meu cabelo, eu me sentia bem. Porém, não consegui sair dessa, como é que eu posso dizer? Dessa roda racista, dessa roda preconceituosa, porque agora, para eles, eu era a cabelo arame que era alisado para se sentir aceita. Era um cabelo, saiu de cabelo ruim para cabelo de arame. O que mudou? Agora o meu cabelo não era comparado a um bombril que nem diziam, ou seja, o bombril, ele é alguma coisa de aço lá, né? Áspero, é. E aí, agora eu era um ferro, eu era um arame, sabe? Eu ficava assim, gente, por quê? Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô sofrendo por isso? Mas mal sabia eu que era tudo para um propósito. Tudo na vida tem um propósito, desde as pessoas até os acontecimentos. Nada vem em vão, nada vem por acaso, é tudo para nos fazer mais forte, sempre. E aí eu vejo que agora você tá com um cabelo lindo, maravilhoso, natural. E quando que foi que você falou, não quero mais passar por isso, me agredir, porque na verdade é uma agressão, né, com o seu natural. E aí você falou, não quero mais. Exatamente. Eu lembro que a minha última progressiva foi dia 23 de dezembro de 2020. Foi a Olha, minha última progressiva. Aí, nisso, eu até fui para um clube passar o Natal com a minha família paterna, que são tudo índio, tudo índio são. E aí eu entrava na piscina, saía da piscina, corria porque eu tinha feito ia ter feito 2 dias que eu tinha feito progressivo. Eu entrava na piscina, saía da piscina, jogava um monte de
era tipo um spray hidratante, e passava, encharcava o cabelo, aí o cabelo ficava macio. Aí daqui a pouco, quando o cabelo secava, de bum na piscina de novo. E foi assim, uns 2 dias, porque foi dia 24 e dia 25 a gente ficou no clube. Foi uns 2 dias assim. Aí eu tive o Covid. Tive o Covid depois do Natal, virei o ano no quarto, e aí eu parei assim, aí eu parei, vi que meu cabelo estava caindo muito, pelo Covid também, pela agressão, porque o meu cabelo estava destruído já. Olhava de longe, via que era um cabelo feio, era um cabelo opaco, um cabelo que estava pedindo socorro, que acima de tudo ele estava pedindo aceitação. Eu costumo falar que se meu cabelo pudesse falar, ele ia me xingar em trocentas línguas. Em todas as línguas possíveis, ele ia me xingar. E, e aí eu fui mudando minha mente, minha visão. E aí teve um dia que eu falei, não, pera, vamos olhar para todas as minhas primas. Claramente que as minhas primas são bem mais escuras do que eu, muito mais escuras. As minhas tias, eu tenho uma tia que é viva, que é a irmã do meu avô. Meu avô, ele era o Sebastião Filho, que o meu biso era o Sebastião Samuel, legítimo da África. E o meu avô era o Bastião Filho. E ele era, nossa, ele era um baita de um preto. Eu digo que se eu, do jeito que a minha mãe descreve ele, eu seria apaixonada no meu avô. Sinceramente, eu seria apaixonada nele. E aí, eu não conheci ele, porque quando ele faleceu, minha mãe tinha 14 anos, então eu não conheci ele. Aí eu decidi parar assim. Vamos lá, vamos começar pelo meu avô. O meu avô era negro. A minha avó era negra e o cabelo dela era crespo. A minha tia, a única viva, a única que eu conheço, é negra e tem o cabelo afro. As minhas primas são negras, têm o cabelo afro, não sentem. Eu parei assim, eu falei, gente, o que que eu tô fazendo? Eu literalmente parei e falei, gente, o que que eu tô fazendo com esse cabelo lambido no meio desse monte de mulher com esses cabelos tudo black power? Eu parei assim, eu falei, mãe, não tá na hora de parar com progressiva, né? Vamos assumir esse black. E a minha mãe, nossa, minha mãe sempre foi muito amigona, minha mãe sempre foi muito incrível, uma mulher, eu admiro a minha mãe demais, demais a conta. E aí foi uma resposta inesperada, porque eu pensei que ela ia falar, não, não quero que você faça isso, não quero que você assuma o seu cabelo, que você vai sofrer muito ainda. Ela simplesmente falou, se você vai, eu também vou. Foi nós duas. Aí eu falei, então vamos. Aí começou a luta de duas texturas, o cabelo liso e o cabelo crespo. Meu Deus do céu, que luta! Nossa! Mas foi uma luta tão gostosa que o pessoal falava assim pra mim, ai, transição é difícil, você vai sofrer, você vai se sentir feia, mas a verdade é que eu me sentia linda a cada dia. Cada cacho que eu via se formando aqui em cima, eu falava, mãe, meu cabelo! E aí foram 10 meses aguentando as duas texturas, a ponta lisa e a raiz crespa, mas não era um cabelo bonito, era um cabelo sofrido, porque, querendo ou não, foi 9 anos de progressiva, né? Então, o meu couro cabeludo já estava bem danificado, ele estava muito maltratado. E graças a Deus eu conheci uma cabeleireira. Eu acho que eu posso e devo citar o nome dela, que é a Bizag. Eu conheci ela e ela foi uma pessoa que me ajudou muito. Ela me motivava muito. Ela esperou os 10 meses, ela esperou o meu tempo para mim. Ela nunca me pressionou, ai, você tem que cortar logo, que não sei o que. Não, ela esperou o meu tempo. E quando eu cortei o cabelo, ela foi a primeira pessoa a dizer: Vi, você tá linda. E o meu cabelo, quando eu cortei, ele superou as expectativas, porque eu achava que ele ia ficar muito curto. Ele ficou curto, ele ficou bem curtinho, mas ele ficou muito lindo. Nossa, o dia que eu vi, o dia que eu bati o olho, eu falei, cara, a verdadeira Vitória tá aqui. Agora começa uma nova vida. E desde então, nessa fase de sofrer o bullying, eu tive depressão, tentei muitas vezes suicídio, eu tive crise de ansiedade, passei 4 dias com o peito doendo, parecia que eu ia infartar. Até hoje ainda dá umas crises quando vejo olhares, assim, mas é algo passageiro, porque agora eu sei do meu valor, eu sei da minha capacidade de conquistar o mundo, eu sei o quanto eu sou linda, sei o quanto meu cabelo é lindo, sei o quanto as minhas raízes são lindas.
E eu sei que da onde o meu avô estiver, da onde meu bisavô estiver, da onde a minha avó estiver, eles estão muito orgulhosos da mulher que eu estou me tornando e da garota que eu fui em suportar tanta dor em questão de racismo, em questão de bullying, em questão de transição capilar, em questão de depressão, em questão de ansiedade, em questão de tentativa de suicídio. E hoje eu sei que se eles estivessem aqui, eles olharia para mim e com certeza me abraçaria e dizia o quanto eu fui uma garota de garra, uma garota de força, porque não é fácil passar por bullying, não é fácil passar por racismo, não é fácil passar por transição capilar, não é fácil se aceitar, não é fácil você assumir o que você é de dentro para fora. E eu costumo dizer que o meu cabelo é minha identidade. Ele é como é que eu posso dizer? Uma das características, uma das expressões que o olho nu não pode ver, que é o meu sangue que corre nas minhas veias, que é o sangue de africano. Hoje eu olho para mim e falo, cara, que mulher linda, que garota linda, que mulher que eu tô me tornando, que cabelo lindo. Se eu se eu soubesse que esse cabelo iria me trazer tanto olhar, tanto tanta felicidade, eu tinha assumido ele muito antes, ou seja, eu nunca teria alisado ele, porque aonde você vai agora, aonde eu vou agora, é olhares, mas agora eu sei que é olhares de admiração. Logicamente que vai ter olhares críticos, mas eu faço da crítica um degrau a mais para o meu sucesso, porque eu não gostava de olhares, tanto é que era um dos motivos que eu chegava em casa de festa de aniversário, de igreja, eu entrava no quarto e chorava, 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 por causa de olhares, por causa de chacotas, por causa de comentários. Hoje em dia, eu saio assim, falo, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, falem do meu cabelo, falem da minha vida, falem, pode falar que eu deixo. E é tudo muito gratificante saber que dentro de mim veio tanta força, uma garota que eu não via valor, eu não via força, eu não via nada em mim, para mim eu era um lixo, sei lá, eu era diferente, eu era inferior às outras garotas. Hoje eu sei que eu sou inspiração para tantas outras amigas, porque dentro dessa brincadeira de eu assumir meu cabelo, já tem duas em transição, duas, uma finalizou e a outra tá para finalizar, e assim uma ajuda a outra, aonde eu posso elevar a autoestima de uma mulher que tem o traço de negro, eu elevo, onde eu posso dar conselho para ela assumir o cabelo, eu assumo, e a verdadeira verdade é que, seja com progressiva ou sem progressiva, toda mulher, não só negra, mas toda mulher branca, ela merece se valorizar, ela merece se aceitar, ela merece fazer aquilo que faz ela se sentir bem. E, querendo ou não, hoje eu sinto saudade do que eu passei. Porque eu falo assim, cara, se eu soubesse que eu ia passar tudo aquilo, eu tinha olhado para o céu e tinha agradecido a Deus por tudo que eu estava passando. E não murmurado, e não reclamado, e não pedido muitas vezes a morte, porque eu pedia muito. Eu pedia muito para morrer, eu pedia muito para eu ficar num canto, me esconder e ninguém me ver. Porque eu era uma garota totalmente diferente do que eu sou agora. O pessoal da escola vê isso. Eu era uma garota que eu ia para a escola para chorar, eu não ficava dentro da sala de aula, eu só ficava para fora, no banheiro, chorando, me reprimindo, me diminuindo. Hoje não, hoje eu olho para o mundo com uma visão diferente. Hoje eu olho para o mundo como é que eu posso dizer? Com admiração. Hoje eu olho para mim com admiração, porque eu falo, quem me viu e quem me vê. Todos falam na escola, quem te viu antes da pandemia não acredita a vitória que você é hoje. E hoje eu digo com toda a força e toda a felicidade do mundo que a verdadeira vitória é essa. Não totalmente, porque eu ainda estou me conhecendo, mas é um pouco, 50% é a verdadeira vitória. Nossa, que assim, não tem nem o que te falar, tá? Eu te enxergo como uma pessoa linda, vitoriosa, né? Super protagonista, e realmente quem te vê, quem conversa com você, não imagina que você tenha passado por tudo isso. Então, assim, eu tenho que te dizer parabéns pela força, pela coragem, e que bom que você enxergou isso, e que bom que você é exemplo para outras
pessoas, né, para outras mulheres pretas, e assim, o sonho, né, que a gente consiga chegar numa sociedade onde a maioria se enxergue assim, e é bom ver que hoje, talvez você pode até se incomodar, né, com algum preconceito, com julgamento, mas você é mais forte que isso. Você sabe que você é melhor do que... Porque o problema não está na pessoa que te julga. Quer dizer, desculpa, inverti. O problema não está em você. O problema está na pessoa que te olha como se você, né, não estivesse certa. Então, que bom que você enxergou isso. O problema não é você está certo, o problema está no outro, que é preconceituoso, que é racista. Fico muito, assim, feliz mesmo, Vitória, e eu tenho certeza que você vai alçar voos muito altos e vai conquistar os seus objetivos. Eu ficaria aqui horas falando com você, tá? Só que o tempo da nossa TPC ele é curto, mas não faltarão oportunidades, né? Assim, teremos outras oportunidades, eventos aí que nós vamos contar com sua participação. Eu só queria, assim, que você deixasse um recado, porque nós estamos conversando com os nossos professores da nossa rede, né? Da nossa diretoria de ensino, que são 23 escolas. Eu queria, assim, qual é o papel para você, qual a importância do professor, do educador, do gestor, para modificar esse pensamento, para trabalhar essa educação antirracista nas escolas? Porque, assim, o que eu aprendi, eu mesma sempre falei assim, eu não sou racista. Mas aí, depois que eu comecei as formações, né, o pessoal coloca, não adianta você não ser racista, você precisa ser antirracista, né? Porque o problema ele é sério. Então, o que você espera, assim, como que os educadores poderiam contribuir para isso, para evitar que outras pessoas passassem pelo que você passou também? Olha, eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que os professores... Eu sou muito grata por uma professora, e eu devo citar o nome dela, que é a Juicilene, que na época ela era uma professora de geografia. Ela dá aula até hoje na escola, a Juicilene Igrejo. Ela que me conhece, ela viu o que eu estava passando, ela viu que eu não estava bem, e ela começou a retomar aquilo, e eu acho que da mesma forma seria importante para todos. Toda vez que vê um aluno reprimido, um aluno chorando, seja ele branco, seja ele negro, seja ele indígena, seja ele quilombola, seja ele qualquer coisa, procure saber, procure conversar, procure informar os familiares, porque se não fosse a Juice, eu acho que hoje eu não estaria aqui dizendo isso. Eu acho que hoje eu não seria capaz disso aqui, não, porque da mesma forma, quando ela viu que eu estava em transição capilar, ela me abraçou, ela foi a que mais me deu, uma das que mais me deu força, porque ela também assumiu o cabelo dela. E é tudo muito importante o professor, porque o professor, eu digo que o professor, ele é mais pai do que os nossos próprios pais, porque eles passam muito tempo com a gente. Um professor conhece muito bem o aluno, e quando vê que aquele aluno não está bem, aquele aluno está chorando, aquele aluno está triste, aquele aluno já não socializa mais, não tem mais ânimo para a escola, bate em cima, martela na questão, tenta sugar o máximo de informação que o aluno tem, porque, infelizmente, o racismo, ele leva à morte. Infelizmente, o bullying leva à morte. E é uma questão doída, mas a gente tem que entender, a gente tem que saber, a gente tem que se conformar que ainda vai ser uma grande luta para tudo isso passar, para tudo isso cessar, porque a gente vive numa sociedade que é racista. Até nós mesmos, às vezes, nós de pretos, de descendência preta, de afrodescendente, nós falamos fala racista, e quando a gente vai ver, caraca, eu tô falando de um jeito preconceituoso com o meu povo. Quem hoje em dia... Eu não sabia, antes de eu assumir o meu cabelo, eu não sabia que falar criado mudo, eu não sou das tuas negras, era fala racista, eu não sabia. Por isso que eu falo que eu me conheci.
porque assim que eu estava passando pela transição, eu fui conhecendo, eu fui adentrando cada vez mais, eu fui me apaixonando pela sociedade afrodescendente, africanos, pretos, e o que eu mais digo para os professores é que, com certeza, se você martelar na vida daquele aluno, você tentar sugar o máximo de informação, você perceber que ele não está bem, pode ter certeza que o aluno pode estar no exterior. Ele nunca vai esquecer da sua fisionomia e do dia em que você o conheceu e você ouviu que ele estava mal, que ele não estava bem, porque da mesma forma foi eu. Eu não esqueço a Juice, eu não esqueço do dia que ela me tirou da sala, ela me abraçou, ela chamou a minha mãe, ela falou com o psicólogo, e hoje, se eu sou o que eu sou, graças, um pouco, é graças a Juice. E eu creio que, de alguma forma, os professores que não, no geral, os professores, nós iremos mudar o mundo, nós conseguiremos, como é que eu posso dizer? Nós conseguiremos cessar essa negatividade que expande, essa falta de respeito, essa falta de conhecimento, essa falta de maturidade, porque o professor é algo que eu admiro muito. O que seria de nós se não fosse um professor, né? Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para os professores, e é isso, e eu agradeço de coração pela Juice, muito mesmo. Serei eternamente grata por ela, pelo Marcelo Lopes, Marcelo Bevilacqua. Serei eternamente grata por todos os professores e até mesmo aqueles que estão me assistindo hoje. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por me ouvirem a minha história, que eu não contei nem metade, é uma grande história. E eu sei que nós com essa força, se nós unimos as nossas forças, nós conseguiremos sim acabar com todo esse racismo que assola. Que bom, Vitória. Assim, as pessoas que você citou, eu conheço todas, né? São pessoas maravilhosas, realmente. O que você falou é verdade. Eu sou professora, né? No momento não estou na sala de aula, mas assim, eu sei essa sintonia que você falou. A gente acaba que adotando, né, os alunos, os estudantes como filhos. Então, assim, eu tenho vários assim que para mim eram como filhos e a gente também aprende muito com vocês, né? Então, muito, muito, muito sábias, são muito sábias essas suas palavras, tá? De verdade, de coração, muito obrigada, tá? Porque não é fácil também chegar e contar a sua história sabendo que muitas pessoas vão ver, tá bom? Mas pode ter certeza que você já é e continuará sendo inspiração assim para muitos. Eu agradeço muito, muito de coração a sua participação, tá bom? Muito obrigada. Bom, o que falar depois disso tudo, né? Depois de ouvir uma menina tão jovem, um relato com uma história de vida tão forte. E aí, assim, eu quis provocar em vocês realmente uma reflexão lá no início, com aquele vídeo onde ela mesma fez, né? E acredito que essa reflexão ela tenha se ampliado enquanto, né, todos nós ouvíamos os relatos dela aí. E aí eu me coloco assim, o que nós, o que eu, quanto você, né, cada um de nós como educadores, podemos fazer para evitar que histórias assim aconteçam? A Vitória é uma dentre milhões. Quantos de nossos estudantes não passam pelo mesmo? Quantas outras pessoas? Né? Então é um assunto assim, eu já havia dito e falo novamente, é delicado. Delicado principalmente para quem está de fora, né? Para quem não sofre isso no dia a dia. Então, uma coisa que é importante a gente pensar, quando nós falamos em educação antirracista, é preciso ter em mente uma palavra, porque eu acho que se nós, né, aceitarmos essa palavra, o trabalho ele começa a fluir daí, que é a corresponsabilidade. Até pouco tempo atrás, ouvia-se muito dizer, o racismo, mas o professor de história trabalha.
Então, essa responsabilidade, ela era jogada para o professor da área de humanas. Mas não, quando eu penso em corresponsabilidade, não é só o professor de humanas. Somos todos nós, de todas as áreas, de todos os segmentos. Porque, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, que é lei, precisa ser trabalhada, é lei, é obrigatório, a construção de estratégias educacionais que visem ao combate do racismo, ela é uma tarefa de todos os educadores, independentemente do seu pertencimento étnico-racial. Então, todas as áreas, todos os educadores, todos os segmentos devem trabalhar a educação antirracista dentro da escola. E nós precisamos acabar com aquela questão de que só lá no dia, né, ou no mês que seja da consciência negra, então vamos decorar as escolas, vamos falar sobre, né, estes povos. Não, isso tem que ser trabalhado no dia a dia. Os currículos de diversas disciplinas, eles já trazem essa questão em algum momento, em algum período, né? Mas isso precisa ir além. Então, o que eu, né? Como que eu posso trazer isso para minha realidade, para minha disciplina, para minha aula? Porque ela já tem um nome, né? Educação antirracista. Fala-se muito, a gente é uma educação. Nós temos que educar as pessoas para isso. Então, vamos abrir um pouco mais a mente, né, e pensar assim, não, eu não sou da área de humanas, mas como que eu, por exemplo, Luciana, sendo da área de linguagem, que eu posso trabalhar essa educação dentro da minha escola, com os meus alunos? Como que eu posso aproveitar situações que acontecem no dia a dia e pegar aquela situação e já transformar ali e praticar essa educação antirracista, não é? É pegarmos o cotidiano escolar dos nossos estudantes, tá? Então, gostaria que vocês também tivessem isso em mente, é lei, nós precisamos trabalhar. Perdão. Como desdobramento dessa TPC, eu coloquei apenas reflexões para vocês. Eu quero apenas que vocês reflitam agora junto comigo, reflitam depois, porque vocês não têm ideia. É uma coisa assim, a gente pensa uma coisa no momento e depois o tempo passa, a hora que você para, você fica pensando. Então, ao preparar essa TPC, assim, eu refletia, e depois, a hora que eu estava fazendo outras coisas me vinha em mente, e aí eu refletia mais um pouco, a gente vai se transformando. E isso é que é o importante, tá bom, pessoal? Então, aqui, olha, nós podemos começar. Você já viveu ou presenciou situações de racismo? Nós sabemos que na nossa rede nós temos professores pretos e nós sabemos relatos de vários que vivenciaram essas situações, né? Então, se você é um desses professores, você já viveu isso? Como foi? Né? Ou se você não você já presenciou alguém sendo, né, sofrendo esse tipo de situação? Tá? Como que seria o seu posicionamento diante de uma situação racista? Então pensa aí, não, eu nunca vivi, não sei, mas se imagine vivendo, não você sendo alvo do racismo, mas você presenciando outra pessoa. Sabe por quê? Porque a gente não para pensar, a gente não imagina, a gente não se imagina diante de situações assim. Por isso que na maioria das vezes nós somos pegos de surpresa. E aí a gente não sabe o que fazer, a gente não se prepara para isso, porque a gente não tem essa maldade de imaginar que casos assim possam acontecer. Eu até vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente, semana passada. Não foi uma situação racista, mas foi uma situação de preconceito, uma situação de discriminação. Eu presenciei, eu não concordei, eu fiquei brava, né, assim, por dentro. Eu me senti muito desconfortável, mas eu não fiz nada.
E aquilo continuou, aquilo aconteceu. Por quê? Despreparo? Sim, talvez, porque eu não imaginava, né? Não estava esperando que aquilo fosse acontecer. E aí, quando eu saí do lugar, as pessoas que estavam junto comigo, que também presenciaram, que tiveram a mesma sensação que eu, aí nós olhamos assim, falou, o que adiantou? A gente viu, a gente não concordou, nós nos sentimos mal por isso, mas ninguém fez nada. Isso não pode acontecer, né? E aí, porque aí vem aquela situação de impotência, aí dá vontade de voltar lá, mas aí já não tem mais como, né, resolver. Não, eu vou voltar lá, mas não dá, passou. Então é importante que a gente esteja preparado para agir, para tomar uma atitude no momento certo. Porque a questão não é não ser racista. Não é eu não ser racista, eu não praticar o racismo com uma pessoa, com outra pessoa. A questão é eu ser antirracista. E quando eu sou antirracista, eu não permito que o racismo aconteça próximo a mim, pelo menos. Né? Então, eu não ser racista, eu não vou praticar, mas se eu ver isso acontecendo perto de mim, eu não vou permitir que isso aconteça. Tá? Então, quero que vocês reflitam nisso também. Como seria o posicionamento diante de uma situação? E é algo tão comum hoje em dia que nós precisamos sim pensar. Pensar e estar preparados para quando isso acontecer. Aí, pense em situações que você considera ser racista. Pense em situações que você acha assim, olha, nessa situação seria um caso de racismo. Né? Tenho certeza que vão sair várias aí. E agora, muito importante também, quais ações e práticas pedagógicas poderiam ser elaboradas e desenvolvidas dentro da sua escola, nessa temática, tá? É fácil, Luciana? Não é, é difícil. Mas olha, em quantas pessoas nós estamos aqui hoje, nesse momento? Se cada um tiver uma ideia, cada um socializar com o colega, e nós juntarmos tudo isso, nós teremos um plano de ação. E imagina que trabalho maravilhoso que a nossa diretoria de ensino pode desenvolver a esse respeito. Imagina o tanto que nós vamos estar contribuindo para uma sociedade mais justa, né? Por quê? Porque os nossos estudantes, nós conseguimos fazer uma transformação dentro da nossa unidade escolar, por menor que ela seja, ela vai ser uma transformação. Porque os nossos estudantes, isso vai afetar na nossa sociedade, fora dos portões da escola. Porque nós formamos cidadãos do portão para dentro, dos portões para dentro. E são esses cidadãos que vão sair dos portões para fora e fazer parte da sociedade na qual nós estamos inseridos. Então, pensa que responsabilidade. Vamos começar dentro da nossa escola. Mas aí talvez você me pergunte, então tá, Luciana, me fala, o que eu tenho que fazer para acabar com o racismo? Gente, não tem uma resposta pronta. Que bom seria se fosse fácil assim. Mas não é. Isso é um processo histórico que vem de muito e muito tempo atrás. Então, nós precisamos começar aos poucos, né? Mas todo grande feito na história da humanidade, ele começou pequeno. E aí ele foi se transformando. E que sejamos nós, né, os transformadores, que nós passemos isso para as futuras gerações, que nós sejamos exemplos, sejamos espelhos, tá bom? Eu espero, assim, que realmente vocês parem um pouquinho, pensem um pouquinho nessa temática, pensem um pouquinho em tudo que vocês ouviram da Vitória, tá? Então, aqui nós tivemos o nosso percurso formativo, pelo qual nós passamos, já estamos no nosso fechamento, e eu só tenho a dizer o quê? Muito obrigada a cada um de vocês por mais uma semana estar aqui comigo, né, ficar esses momentos, refletir junto comigo e me colocar à disposição. Qualquer dúvida, qualquer ideia, eu amo ideias, que quiser compartilhar para a gente, né, sentar junto, pensar, elaborar, eu estou à inteira disposição. Estou na diretoria de ensino, pode me procurar lá, pode me telefonar, pode me chamar até a sua escola. Nós vamos juntos construir isso. Se eu não souber aquilo que você me colocar, eu vou atrás, porque eu também estou aprendendo, eu estou junto com vocês.
eu estou aprendendo junto. E assim, eu acho que, né, tem uma frase que eu acho bonita que fala assim: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, todos nós juntos, nós conseguiremos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença na nossa diretoria de ensino. E outras farão, e aí nós estaremos abrindo, né, para toda a sociedade, tá bom? Muito obrigada mesmo, de coração, e uma ótima semana a todos.